Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem, ok? Ah, Antes de continuar esse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho, compartilhe, né? Você vai ajudar outras pessoas com certeza, tá? Porque nós estamos vivendo um momento ímpar na humanidade, né? Que é esse despertamento, esse acordar, que o que nos contaram até hoje, em grande parte, algumas coisas são mentiras, outras são histórias falseadas, manipuladas, tá? E aí nós temos 5% de verdade no meio disso tudo. O que é importante a gente entender, e eu sempre falo isso, é que nós temos que observar os acontecimentos. Ser gnóstico é isso, ok? Ser gnóstico é aprender a cada dia, acordar cada dia, agradecendo a grande fonte, agradecendo ao Uno, agradecendo ao Pai Propator, tá? O grande Pai, o Pai Universal, pela vida, pela existência, porque mesmo nós estando dentro dessa matrix, dentro desse simulador, nós fazemos parte de uma grande família do pleroma, tá? E isso para nós é muito importante ser dito, tá? Nós fazemos parte de uma grande família do pleroma. E é isso que nós precisamos entender, ok? Se você quiser ajudar este canal, por favor, anote aí o Pix do canal. Vamos lá. Pegue uma caneta e um pedaço de papel e anote. robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Lembrando que esse B de Robson é mudo. Ok? Tudo bem. Então, assim, as pessoas que estão encontrando esse canal aqui, as pessoas têm vindo me agradecer, né? E muita gente diz, olha, assim, algo extraordinário as coisas que a gente está aprendendo. Tem muitos canais por aí que, de fato, também tem ensinos importantes. Eu até acompanho alguns canais, né? Mas quando eu me propus fazer este canal, eu disse que eu iria fazer um canal para estudarmos a gnose. Tá? É evidente que dentro da gnose a gente tem que fazer a comparação histórica entre a gnose, a Bíblia e as tabuletas da Suméria. Esse canal se dedica também a isso. Tá? Por quê? Porque toda história ela tem um vínculo. E é isso que a gente precisa entender. E no mundo do jeito que está, ou a gente começa a abrir os olhos, ou nós estamos completamente perdidos. Correto? E é isso que eu quero que você entenda. A função desse canal aqui é ajudar você a colocar a sua mente para funcionar. Tá? E colocando sua mente para funcionar, a gente vai ajudar a colapsar esse sistema.
o próprio sistema está entrando em crise. Por quê? Porque os donos do mundo estão aí preocupados com o que vai acontecer. Ok? Muito bem. Quem viu o último vídeo que eu postei, eu expliquei bem essa questão de raça eleita, nação santa, povo escolhido, etc. Né? Coisa que é muito aplicado nas religiões monoteístas, porque elas se acham no direito de dizer que o Deus que elas acreditam que não é Deus é o Ser Supremo. Né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque esses seres nunca foram Deus. E a gente já falou isso, tem N vídeos aqui nesse canal. Só não entende o que eu estou falando quem não acompanhar os outros vídeos, porque aí é difícil. Né? Mas se você acompanhar o canal desde o início, você vai observar que eu venho trazendo uma sequência de estudo, de reflexões, para que a gente entenda o contexto geral e não fique mergulhado numa bolha da gnose, ou uma bolha da Bíblia, ou uma bolha das tabuletas da Suméria. A Bíblia, quando eu falo, pessoal, é a Bíblia enquanto livro histórico, nada de livro sagrado. Aqui ninguém tem livro sagrado. Tá? Aqui ninguém trata livro como algo divinamente inspirado, etc, etc. Não. Aqui não. Aqui a gente pega a Bíblia e analisa à luz, tá, dos acontecimentos, dos fatos. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui. E aí eu quero falar o seguinte. No último vídeo eu falei que Deus, o Javé, Jeová, Alá, Brahma, que é a mesma figura, tá? havia escolhido não, foi dado para ele, por El Elyon, tá? Por um comandante dos Elohim, foi dado a ele a casa de Jacó. Lembram disso, né? Então, para quem não lembra, eu vou relembrar aqui, mostrar para você o seguinte. A casa né? Então essa aqui é Noé. Ele teve 3 filhos, né? Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Sem são chamados de semita. E dentre eles, dessa descendência aqui de Sem, aparece um filho chamado Eber. Tá bem aqui, ó. Eber. Eber. Da onde vem os hebreus. Só que Eber teve Peleg e Joctã. Né? E vem até Naor, Terá, Abraão. Terá teve Abraão, Naor e Arã. São 3 filhos bem aqui, ó. Ok? E o Abraão teve Ismael e Isaque. Ok? Isaque teve Esaú e Jacó. Jacó é aquele que vai dar origem a Israel, e Esaú vai dar origem aos Edomitas. Ok? Então, Javé, esse ser, essa entidade extraterrestre, tá? Que a maioria deles, tanto Anunnaki, Elohim, Arconte, são seres extraterrestres. Não, eles não estão morando em nenhum planeta ali fora. Ao contrário, estão muito aqui próximo, muito, tá?
Eles não foram tão longe daqui. Tá? É preciso a gente apenas ter visão. Né? Então, para a gente entender, a casa de Jacó é isso aqui, ó. Tá? A casa de Jacó todinha é essa aqui, essa aqui, ó. Tá? Então, as pessoas perguntam, bem, se aqui é a casa de Jacó, casa de Jacó, Israel, lembrando que Israel é o nome de Jacó mudado, alterado, sendo que a palavra Israel contém Isis, a mãe, Ra e El. Tá? Então tem a mãe, o pai e o filho. Certo? Preste atenção nisso. Isso aqui é conhecimento também, é gnose também. Tá? E aí, segundo eles falam, porque existem estudiosos da Bíblia que dizem que não existe as 12 tribos de Israel, nunca existiram. Tem Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gad, José, Asser, Neftali e Benjamim. Esses são os que compõem, segundo a teoria de alguns, as 12 tribos. Para cumprir as promessas a Abraão, e eu vou ler um texto aqui que é um texto de um defensor da ideia. Tá? Aqui eu coloco textos também de pessoas que defendem determinadas ideias, porque eu quero poder contrapor, poder falar. Né? Para cumprir suas promessas a Abraão, Deus colocou, né, os alicerces da nação ao estabelecer um pacto com seus descendentes. Qual foi o pacto? Tá? O pacto, no sentido físico, era a circuncisão. Tá? Tirar a pele do prepúcio. Ok? Do menino. Tá? Esse pacto foi instituído por meio de grande líder hebreu, Moisés. Mais tarde, durante o governo do rei Davi, tanto a realeza quanto os sacerdócios ficaram firmemente estabelecidos. Por ocasião da morte de Salomão, o filho de Davi, o reino dividiu-se em dois. Tá? O reino do sul, chamado de Judeia, tá? E o reino, tendo Jerusalém como capital, e o reino do norte, chamado Israel, tendo como capital a Samaria. Preste atenção nisso. Tá? Qual é a capital do reino de Judá? Jerusalém. E o reino de Judá só tinha 2 tribos no máximo. Os judaítas, tá? E uma outra tribo. O reino de Israel tinha mais tribos e tinha a sede em Samaria, aonde moravam quem? Os samaritanos. Você está me entendendo? Que tinham como referência o Monte Corazim. Tá? Vocês lembram que quando Jesus se encontra com a samaritana, ela pergunta para Jesus o seguinte: olha, vocês, os judeus, dizem que é em Jerusalém que nós devemos adorar. Preste atenção. Ela faz uma referência lá para a Judeia e diz: vocês, judaítas, dizem que é em Jerusalém que nós devemos adorar. Mas os nossos antepassados dizem que é no Monte Corazim.
E aí Jesus diz assim, olha, deixa eu te falar, olha a reação de Jesus. Nem em Jerusalém e nem no monte de Jerusalém, que Jerusalém fica num monte, nem nesse monte. Eles adoravam o monte, esses seres extraterrestres adoravam montes, montanhas. Pode olhar, a Bíblia está repleta disso, até o Novo Testamento. Nem em Jerusalém e nem nesta montanha, em Gorazim, né? Monte Gerizim. As pronúncias modificam muitas vezes, né? Nem lá nem aqui, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e é esses adoradores que o Pai procura. Veja, volto a dizer, Jesus, mesmo nesses evangelhos interpolados e manipulados, jamais disse que Javé era o pai dele. Preste atenção. Tá? Ele não está se referindo a Javé. Não. Tá? Então, para ele ir para Galiléia, ele tinha que atravessar e passar por Samaria. Não tinha jeito. E lá ainda moravam descendentes das outras tribos. Não era que estavam lá, não. Era descendência, porque depois do cativeiro da Babilônia, eles praticamente se espalharam. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos aqui. Tá? O reino de Israel, depois da divisão, ficou constituído de 11 tribos, excluindo dele Judá. Mas uma dessas 11, a tribo de Benjamim, passou para o reino da Judéia. Está bem aqui, ó. Benjamim e Levi. Tá? Também os descendentes de Levi, os levitas, que haviam sido designados por Deus para o serviço sacerdotal, permaneceram com Judá depois da divisão. Então, está aqui, você vai observar, né, que aqui, ó, a casa de Judá e a casa de Israel. Aqui, ó. Ok? Eles se dividiram, para você ver como eles eram tão unidos, tão profundamente, que nem eles conseguiram se entender. Tá? O leitor vai notar que a lista do reino de Israel está faltando o nome de José. Em lugar dele foram escolhidos 2 filhos de José, que eram o Efraim e o Manassés. Tá? É importante assinalar que depois da morte de Jacó e Israel, a bênção não passa a seus próprios filhos, mas ao filho mais moço de José, Efraim. Esse chegou a ser herdeiro da poderosa bênção de Abraão. Aí está descrito lá em 1 Crônicas 5:1, Jeremias 31:9. Quem quiser consultar, depois consulta, tá? Além disso, a tribo de Efraim chegou a liderar o conjunto de 10 tribos que juntas formavam o reino de Israel. Ambos os reinos, depois da divisão, partiram cada um em busca do seu destino e atravessaram as etapas de inimizades e guerra civil. Eles guerreavam entre eles mesmos. Tá? Em um ponto, ambos cometeram o mesmo erro. Um e outro abandonaram o suposto Deus, né, chamado Javé, Jeová, Alá, Yahu, seja o nome que você queira dar, tá? E puseram-se a prestar culto a falsos deuses dos povos vizinhos. Olha só. O escritor aqui, ele é tendencioso, tá? E ele é um escritor cristão, então ele vai chamar os outros deuses de falsos, que não são falsos, são todos Elohim, como no vídeo anterior eu expliquei. Eram muitos Elohim.
Tá? Baal era um Elohim, Astarte era um Elohim, tá? Ashera era um Elohim. Tá? Então, os deuses Baal e Astarte eram deuses ciro-fenícios. Tá? Por isso, Deus, o Javé, tá? O Jeová, Alá, Brahma e Aldabaote, os castigou e os dois reinos arruinaram-se. Ora, vejam a beleza desse Hashem, né? Que não tem piedade nem do pessoal que foram dado a ele, né? Que é bom a gente lembrar disso. Não foi ele que escolheu, não. Foi que o El Elyon disse para ele: esse aqui é o grupo que vai ficar contigo, sobre a tua responsabilidade. É tu que vai cuidar. E aí ele, para marcar o gado, disse: vocês vão fazer o processo de circuncisão. Pá, essa é a marca, ok? Vamos lembrar que os cristãos vão ter como marca o batismo. Tá? A água, que é uma simbologia do Enki, do deus sumério. Então é preciso a gente ficar atento a isso aí, ok? Muito bem. Vamos lá. O reino de Israel foi anexado aos assírios no ano 722. Está bem aqui, tá, pessoal? Quem quiser acompanhar aqui, ó, tá? Pelos assírios no ano 722. E seus habitantes foram, em quase toda a sua totalidade, levados para o exílio na Síria, o reino de Israel que tinha mais tribos. Tá? As 10 tribos foram consideradas desde então como as 10 tribos perdidas de Israel. Ok? Então, eu expliquei no vídeo anterior a diferença entre sefaditas, os falastes e os askenazes, que são totalmente diferentes uns dos outros. E, inclusive, eles não falam isso e nem transmitem isso, mas há um sistema de casta em Israel. Tá? Então, é interessante a gente observar esses fatos, ok? Tá? Deixa eu puxar aqui um pouquinho mais a câmera, ok. Então, é importante a gente observar isso aqui. Então, o reino de Israel vai ser levado pela Síria. E de lá essas tribos vão, segundo alguns, vão se perder. Será? Não sei. Vamos ver aí o que o escritor vai dizer sobre isso, tá? O reino de Judá sobreviveu em liberdade mais de um século depois da queda do reino de Israel. Judá foi levado para o cativeiro da Babilônia depois que foi anexado ao império dos babilônios. O reino de Judá, que só tinha a tribo de Judá e a outra tribo lá. A Bíblia narra que os profetas tinham anunciado que os habitantes de Judá voltariam para a Judeia, chamada Palestina. E isso é o que está escrito lá, porque vamos lembrar que a Bíblia foi escrita exatamente lá no cativeiro, lá na Babilônia. E foi escrito convenientemente de acordo com o que eles queriam. Tá? Depois de 70 anos de exílio na Babilônia. Depois que Ciro, o persa, derrotou Babilônia, no ano 539, ele permitiu que os membros de Judá voltassem a se estabelecer em sua terra, mas só uma pequena parte dos exilados é que voltou para Judá. Aqui está o X da questão.
Tá? Então, só uma pequena parte dos que estavam lá no exílio da tribo de Judá decidiu voltar para lá, para Canaã ou para Palestina, como é chamado. Presta atenção nisso. Esse pouquinho que foi para lá é o mesmo pouquinho que vai estar lá durante o nascimento do Jesus, do Emanuel, tá? E que vai se opor frontalmente aos ensinamentos do Jesus Emanuel, do Yeshu, tá? E essa pequena parte vai ficar lá até os anos 70, quando Roma invade definitivamente lá e eles são espalhados também. Tá? E o lugar passa a ser de adaptação romana. Ok? A Bíblia narra, né, que essas histórias, né, certo? É interessante saber que, de acordo com muitos historiadores, o nome judeu se aplica pela primeira vez a estes grupos procedentes da Babilônia. Preste bem atenção. E Yosef ben Matityahu, Flávio José, famoso historiador judeu do século I, falando dos judeus, disse: assim se chamou o nosso povo depois que regressou da Babilônia. Então, eles passaram a adotar o nome de judeus, referente à tribo de Judá. Da mesma maneira, nos afirma Eban, intelectual e político judeu, em seu livro People, The Story of dos Judeus, né? Meu povo, a história dos judeus. Tá? O judaísmo, como sistema de ideias e modo de vida, nasceu na diáspora da Babilônia. Ok? Então foi lá na Babilônia que eles adquiriram o sistema de ideia e os modos de vida que eles resolveram trazer, os poucos que voltaram, tá? Com Esdras, Neemias, tá? Para lá, certo? Voltaram para lá e eles começaram a organizar esse sistema de a casta sacerdotal que tinha, etc. e tal, né? Muito bem. Vamos lá. Quando as 10 tribos perdidas de Israel, a história controlada pelos soberanos invisíveis, ensina-nos que as 10 tribos desapareceram com o tempo. Na Bíblia, Deus faz entender, o Jeová Javé faz entender que as 10 tribos perdidas de Israel jamais iriam desaparecer, estariam todavia presentes no fim dos dias. A Bíblia, sem dúvida nenhuma, afirma que Deus fará um novo pacto com Judá e com Israel. Não temos ainda diante de nós este acontecimento e nem terão. Tá? Deve acontecer no fim dos tempos. No fim do... que o pessoal ainda está com aquela ideia de fim de mundo, né? Ao fim do mundo, fim do planeta, a destruição total, aí Jesus volta nas nuvens e leva um povo, etc. Até essa coisarada toda que o pessoal resolve de tempos em tempos aparecer com a mormotice, né? Certo? A Bíblia descreve muito detalhadamente a história das tribos de Israel, enquanto o sol, a lua e as estrelas resplandecerem, sua luz não faltará à descendência de Israel. E quando você ouvir falar da descendência de Israel, não confunda com a outra tribo chamada Judá. Tá?
Quando Jesus disse que veio procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele estava se referindo ao reino de Israel, aqueles dois reinos que acabei de mostrar, tá? O reino de Judá com a capital em Jerusalém e o reino de Israel com a capital na Samaria. Tá? É bom a gente entender isso. O número dos filhos será como a areia do mar e não pode medir nem contar. O que é verdadeiramente certo é que os membros das 10 tribos perderiam seu nome, sua linhagem e sua identidade. Tá? Existem suficientes provas, e aqui está um negócio muito interessante, tá? Provas de que as 10 tribos foram transportadas para as cidades de Samaria e para outras províncias do outro lado do Eufrates. Depois da deportação, as famosas inscrições da Assíria chamavam os israelitas pelo nome de Lo-Hami. Tá? Os assírios os chamavam de Bet-Kumari. Tá? De acordo com Gênesis 21:12, os israelitas também levaram o nome de Itzak. Tá? Desde o exílio, na Assíria, foram conhecidos por Isakai, Sakai ou Sakassuma, Scott, Getea, Kimbre, dentre outros nomes. Tá? E essas tribos, as 10 tribos lá do reino de Israel, elas foram conhecidas e foram, por onde eles passaram, eles deixaram esses nomes. Assim, durante a época dos gregos, foram conhecidos pelo nome de Essíntios. Descobriu-se que alguns grupos pequenos de descendentes de Israel, do reino de Israel, se transferiram cerca de um século antes de Cristo para a Europa Ocidental. Entre outros, estabeleceram sobre o nome de Kimbre, no Krim. Também na Bavária, encontramos muitas marcas dessas tribos. Quanto aos descendentes da tribo de Dan, e aqui eu quero frisar isso aqui, bem aqui, ó, tribo de Dan, ok? Vamos lá, porque aqui tem algo interessante. Também esses se transferiram para o Ocidente e deixaram marcas de sua simbologia, a marca da águia, por toda a Europa. A grande questão aqui, da discordância com o autor, é que a tribo de Dan, na verdade, não tem como símbolo a águia, mas como símbolo a serpente, a cobra. Ok? E não a águia. Prestem atenção nisso aqui. Ó. Tá? Inclusive, né, há uma região na África que vai receber o nome de Dan-Omer. Dan-Omer. Tá? Também esses se transferiram para o Ocidente e deixaram suas marcas simbologia, a marca da águia por toda a Europa. Tá? Descendentes dessa tribo estão relacionados com os Cíntia, Troia, com os gregos, com os romanos, com o Império Austro-Búlgaro. Também os Sincabros, uma série de tribos coletivamente conhecida como francos, são descendentes da tribo de Dan. Tá? Então, esse autor aqui vai qualificar a tribo de Dan, claro, com uma mecha negativa. No princípio do século V, a invasão dos hunos provocou uma migração em grande escala de quase todas as tribos europeias. Os Sincambros cruzaram o rio Reno e se transferiram em massa para as Gálias, estabelecendo no que é hoje a Bélgica e o norte da França, nas proximidades das Ardennes,
é assombroso saber que dessa época os sincambros ainda se utilizavam de muitos costumes rituais e tradições de origem assíria. Entre eles, eles adoravam a deusa assíria Ártemis na forma da sua equivalente Arduina, deusa padroeira de Ardemis, né? De Ardemis, ok? A dinastia que sucedeu os sincambros foi chamada desde então de dinastia merovíngia. Tá? E aqui eu quero dar uma parada. Porque vocês vão ouvir falar muito da descendência merovíngia, principalmente referente a serem eles descendentes de Jesus. De que os merovingianos têm o sangue, tá, de Jesus com Maria Madalena. Essa é a história que se conta, a narrativa do Graal, né? A figura do Graal. Então, é preciso a gente entender isso também, tá? Porque uma coisa está relacionada à outra. Então, os merovingianos vão ser perseguidos exatamente porque, segundo a tradição e os estudos hoje, dizem que Maria Madalena sai da região lá, da Palestina, e vai para as regiões da Gália. Ela vai lá para a França, para as fronteiras da França. Tá? E é lá exatamente que ela, com seus filhos, junto com Jesus, vão morar, porque tem algumas coisas que se contam de que Jesus não teria morrido, portanto, na cruz e tal, e que, ao contrário, ele foi levado, tudo foi uma encenação, e depois ele viajou com Maria Madalena para essa região e para lá criou seus filhos, tá? Que seriam herdeiros legítimos. Por isso, Roma resolveu se preocupar com esse sangue real, ou o sangrael, ou o graal, né? Ou o grael, o sangral, né? Ou sangrael, sangue real, tá? Mas é preciso a gente entender que, claro, a igreja, com seu dogma, não vai aceitar a ideia de que Jesus teve mulher, teve filhos, etc. Isso aí você já sabe de cor salteado, né? Então, precisa eu explicar isso aqui, tá? A casa merovingia começou no século V, ano 448 depois de Cristo, quando Meroveu chegou a ser rei dos francos. Segundo os principais cronistas daqueles tempos, segundo a tradição subsequente, dizia-se que Meroveu tinha sido dotado com um impressionante conjunto de poderes sobre-humanos pelo fato de que sua mãe havia sido educada por uma besta não identificada. E aí o autor vai colocar aqui, entre aspas, Satanás, que é um escritor religioso. Vocês não vão esperar que ele fale outra coisa. Sobre essa besta, ele diz que continua vivendo de geração em geração. Quisera recordar neste ponto que a 13ª linhagem coloca a ênfase em que eles são a semente de Satanás. Só que nós sabemos quem é Satanás. Satanás não é um nome. Satanás é um adjetivo que quer dizer opositor, acusador, que Javé fazia isso aos montes. Tá? Então, portanto, quem é Satanás? É Javé. Quem é Lúcifer? É Javé. Quem é o Diabolos? Javé. Não tem nada dessa figura que eles criaram, mítica, para tentar dizer que o mal é essa figura que causa, que o Javé é bonzinho, Deus é uma bondade sem fim, que ele cuida de todo mundo. É verdade.
É tanto verdade que ele cuida tão bem das pessoas que ele não poupou que mísseis caíssem lá em Israel. Tá? Certo? Meroveu e sua descendência foram todos adeptos de ocultismo. Aí ele vai fazer acusações aqui, claro, né? Bruxos iniciados na ciência arcana, foram também capazes de estabelecer comunicação telepática e de outras artes mágicas e feitiçaria. O túmulo do filho de Meroveu, o rei Edérico I, continha objetos de magia e feitiçaria, de adivinhação e glorificação de Satanás. Isso aqui é uma bobageira do caramba. Sabe por quê? Tá? O cara aqui, que escreveu isso aqui, ele é católico. Tá? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar a sardinha para a brasa dele, né? Então vai acusar os merovingios de magia, de não sei o quê, ppp. Por quê? Por que essa perseguição aos merovingios? Exatamente porque os merovingios guardavam relação com a linhagem sagrada lá de Jesus. Tá? Isso hoje tem estudiosos que confirmam isso, dizem que Jesus teve sim filhos com Maria Madalena, alguns dizem que são 2, né, uma menina e um menino, outros dizem que são 3, enfim. Tá? O importante não é de saber quantos filhos teve, o importante é saber que se isso aconteceu, há uma descendência. E foi isso que Roma tentou esconder e tentou procurar, de todas as formas, derrotar os merovingios. Por isso aplicaram essa mecha de que os merovingios eram isso, eram bruxos, eram isso, era aquilo outro. Claro, você tem que desclassificar um grupo, né? Porque você tem preocupação, então a melhor coisa é fazer isso. O que é que Israel está fazendo agora com os palestinos? Tá? Está aniquilando palestinos sobre a mecha do nome do Hamas. Então, a cada palavra que um israelita fala, um judeu fala lá, eles mencionam Hamas. Por quê? Porque eles querem que a humanidade toda fique do ladinho deles, tá? E condene o Hamas, que deve ser condenado de verdade por tudo isso, mas eles estão juntando Hamas com Palestina. Tá? Lembrem-se que o chanceler israelense ficou muito chateado porque o Guterres, né, eu acho que é assim o nome dele, né, Guterres, isso é Guterres, né, lá o presidente da ONU, o secretário-geral da ONU, disse que o ataque lá do Hamas não aconteceu no vácuo, que eles vêm sofrendo 56 anos, tá, de ofensivas diretas de Israel. E olha, gente, você sabe o que eles fazem? Eles prendem criança. Você sabe quantos palestinos estão presos lá em Israel? Incluindo crianças? A partir dos 12 anos? Né? Tem mais de 6.000 pessoas presas. Tá? Então, o que eles fazem? A preocupação agora deles é do tipo assim: nós estamos preocupados com os prisioneiros, né, lá os sequestrados, né, que eu espero que sejam livres e com saúde. Tá? Então, a descendência merovingia se perpetuou. Ele vai aqui falar de todos os reis que vão, né? Até o dia de hoje, os descendentes da tribo de Dan guardaram a 13ª linhagem
Olha só, olha a bobagem que vai sair. Por isso é que, quando a gente fala aqui de que as pessoas criam histórias, e essas histórias são criadas exatamente para tentar fazer você caminhar para um rumo totalmente diferente, é que ele coloca aqui a 13ª linhagem, tá, como fruto de Satanás. Não, é fruto de Javé, de Jeová, quem está criando. Tá? Porque eu acho que esse escritor aqui não deve conhecer realmente, de fato, quem é essa figura desse Deus da Bíblia. Tá? Para tirar dela o chamado anticristo. Isso é a maior bobagem que existe. O anticristo não vai nascer na Europa, como alguns estão falando. Vocês já perceberam que alguns agora começaram a dizer o seguinte, que o anticristo é o presidente da França, Emmanuel Macron, né? Ora é não sei quem, ora é não sei quem. Não, o anticristo, o antimessias, vai ser lá de Israel mesmo. Ok? Porque o Messias verdadeiro já existiu. Na verdade, haviam vários Messias na época. A história mostra que existia o Messias Efraimita, né? Então há uma longa lista de Messias. Dentre eles está Jesus. Então, aparecer um lá em Israel não vai demorar muito para se apresentar, para dizer que, né, vai unir as religiões abraâmicas. Né? Escutem a história. Um dia vocês vão lembrar desse canal e vão lembrar do que eu estou falando agora. Tá? E vão fazer as pazes entre judeus, cristãos, tudo quanto. Tá? Vai ser num bolo só. Ok? Tá? Então, muito bem. Dito isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá? Bem, ele fala aqui sobre o priorato de Sião também, né, de Sion, também estabeleceu ordem militar dos cavaleiros do templo, os templários, que muita gente conhece, que se transformaram nos primeiros banqueiros de ascendência internacional na Europa e estão intimamente relacionados com a criação e direção dos Rosacruzes e dos maçons. Da mesma maneira, foram eles que estabeleceram o rito escocês da maçonaria. Os graus superiores do rito escocês são os graus inferiores do priorato de Sião. Tá? E quem é que está por detrás do priorato de Sião? Judeus, sionistas. Quem é que está no topo da cadeia? No topo da pirâmide da maçonaria? Sionistas. Quem é que está por detrás dos Illuminati? Sionistas. Desculpa dizer para vocês, eles sabem precisamente quem é o Jeová, Javé, Hashem. Eles sabem quem é. E eles sabem que esse ser não é Deus. Há muita coisa que acontece nos bastidores que não é mais mostrado para nós. Cultos, práticas, sacrifícios, tá, que são oferecidos a essas entidades que eles chamavam de Deus lá no período da Bíblia, tá, e que a gente tem que ter um certo cuidado. Tá? Mas eu vou mostrar outra coisa aqui para vocês.
Ok? Muito bem. Eu vou pegar bem aqui e vou mostrar para vocês algo que é interessante aqui. Ó. Tá? Tá? Olha só o que vai ser dito bem aqui. Tá? Eu vou tentar grifar isso aqui, é terrível, né? Mas está bem aqui, ó. Tá? Ó, nessa região aqui, ok? Então ele vai dizer assim, Jeová é igual a rei da falsidade. Então a palavra Jeová, Javé, está aqui, ó, bem aqui, ó, onde eu estou passando o cursor, tá? Javé, JHVH, JHFH, tá? E YHWH, que é o mais usado, Jeová é igual a rei da falsidade. O nome verdadeiro desse rei da falsidade é um ser humano extraterrestre, verdadeiro, que existiu realmente, conhecido como Jeová, era rei. Esse extraterrestre, déspota, assassino e sanguinário Jeová, tá? Certo? O rei da falsidade foi assassinado há aproximadamente 2.700 anos antes do nascimento do Emanuel, do Jesus, tá? Que aqui é chamado de Emanuel ou Immanuel, tá? Certo? Nunca, jamais confundiu o nome, tá? JSCHWH está aqui em azul, tá? Rei da sabedoria, com o nome do assassino Jeová Zebaoth, tá? Zebaoth, que lembram que Javé é chamado Jeová Sabaoth, que quer dizer Deus dos exércitos, tá? Certo? O bárbaro, aqui está aqui, ó, tá? Existiu mesmo de verdade e era falso e mentiroso, era sedento por sangue humano. Opa! Opa! Vamos voltar aqui. Venha cá. Você está entendendo que esse ser chamado Jeová, Javé, Brahma, Alá e Aldabaoth, Enlil, é o mesmo ser? E que o que ele gosta mesmo é de sacrifícios humanos. O que ele gosta mesmo é de uma guerra. Ele era chamado varão de guerra. Vocês estão pensando que eles estão matando gente lá na Palestina à toa? Os sionistas só têm a cara de religiosos, eles sabem quem é esse falso Deus e fazem cultos a eles, ocultos que ninguém sabe. Para fora é uma coisa, para dentro é outra. É igual em Roma. Para fora, tudo bonitinho, aquele canto gregoriano, inspirador, né? E lá dentro, nas entrelinhas, se fazem coisas terríveis. Por quê? Porque eles sabem quem são, eles conhecem esse Deus, né? Certo? Conhecem esse Deus, o mesmo Deus de Israel, que eles resolveram juntar Jesus para formar uma trindade, né? São espertos, garotos espertos, eles são muito espertos. Tem sionistas dentro do Vaticano até o topo. Muitos judeus viraram padres e cardeais, etc. E tal. Mas será? Creia, meu amigo.
há mais mistérios entre o céu e a terra do que pensa a nossa vã filosofia. Né? Ok? Então, ele diz exatamente aqui, o rei da falsidade, esse Jeová Zebaote, o bárbaro, existiu mesmo de verdade e era falso, mentiroso e era sedento por sangue humano. Portanto, a palavra, tá? Que está aqui tudo em negrito aqui, JHWH e tal, que é igual a rei da sabedoria, não tem absolutamente nada a ver com a palavra Yahvé, Jeová, Jeová, tá? Nada na grafia original do hebraico. Tá? O rei da falsidade extraterrestre é assassino. El Shaddai, tá? É o mesmo aí, né? Jeová. Tá? Não é tremendo essa coisa, tá? Não é tremendo isso aí. Por quê? Porque vocês vão observar, e eu vou subir aqui um instantinho o texto, para falar de que Jesus, olha só, diz o seguinte, ó, Talmud do Emanuel, vede, eu, Judas Iscariote, da cidade de Cariote, na Judéia, tomo do rolo do pergaminho e escrevo a história do arcano Emanuel, que é chamado aquele com o conhecimento de um, tá? De um sábio. Aquilo ali tudo é uma palavra para indicar mestre sábio, que é o filho de José e neto de Jacó, descendente distante de Davi, que foi descendente de Abraão, cuja geração remonta a Adão, o pai de uma das raças humanas da terra. O pai... Pô, pera lá. Vem aqui. O pai de uma das gerações de raça humana na Terra. Existiram outros humanos. E eu já falei aqui. Existiram outras linhagens humanas. Outras espécies do gênero Homo. Adão foi pai de uma delas. Do Homo sapiens sapiens. Manipulado lá pelos nossos Elohim, Arcontes, Anunnaki. Então é isso aqui muito importante, o que está sendo dito aqui, ó. Tá? Pai de uma das raças humanas da Terra. Adão foi gerado pelo Filho Celestial extraterrestre, Sem-Jazar é o nome dele, com uma mulher da Terra. Adão foi gerado. Aqui a história é diferente da Bíblia, tá? E Sem-Jazar, o criador de Adão, era, portanto, um primo de Sem-Jazar, o criador de Adão, era, portanto, um primo de Sem-Jazar, o líder filho dos celestiais, que eram anjos guardiões de... Tem essa sigla aqui, JSKH, tá? O grande regente daqueles que viajaram de lugares distantes nas vastíssimas extensões do universo. Tá? Sem-Jazar é filho celestial, tá? Do anjo guardião, tá aqui, ó, certo? O grande regente dos viajantes que viajaram para cá através das vastas extensões do universo, tomou de uma, né, mulher terrestre e gerou Adão, o pai da população humana branca. Prestem atenção no que nós estamos lendo aqui. O termo anjo guardião ou filho celestial designa simplesmente um ser humano extraterrestre. Tá bem aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Aqui. Onde eu estou aqui, ó. Ok? Certo?
designa apenas um ser humano extraterrestre, um auxiliar ou um supervisor ou um mensageiro, um ser humano, tá, extraterrestre, tá bem aqui grifado aqui, ó, e cientista muitíssimo avançado, tecnologicamente e espiritualmente, e não tem absolutamente nada a ver com o anjo na concepção religiosa de seitas e cultos do cristoísmo, tá? Do cristoísmo, não é nem do cristianismo, é cristoísmo. Filhos celestiais ou anjos guardiãos são seres humanos extraterrestres que são auxiliares de um, tá? Aqui é a sigla, que também não se trata de um Deus, tá? Na errônea concepção religiosa das seitas e cultos sectários do cristoísmo. O nome aqui, leia-se, tá? Aí aqui a leitura é muito difícil, porque é Escuishka, Ish, ou Uisha, né? O rei da sabedoria. É simplesmente um título de honra para aquele ser humano que atingiu um grau máximo de evolução espiritual e que é um ser humano pode alcançar, que um ser humano pode alcançar quando encarnado. Tá? O seu título é conhecido como, tá aqui, ó, ou J, tá? Iskiwiska, né? Iska, tá? Esse é um nome que significa apenas rei da sabedoria, tá? Então vocês viram aqui que nesse pequeno trecho, tá? A gente já está vendo uma conotação muito interessante, porque eles fazem questão de dizer que Jeová é um mestre do engano, da mentira. E eles vão chamar Jesus de Emmanuel, ou Emanuel, tá? Porque de fato o nome de Jesus era Emmanuel, ou Emanuel, tá? E ele era também conhecido como Manu. Mas isso não é uma coisa que nós vamos entrar agora com esse tema, tá certo? Nós vamos ter todo... Tem muita coisa, gente, muita coisa. Eu espero que as pessoas acordem, sabe? Do sono. Sabe aquela acordada assim legal que você... aí você olha e vê o sol nascendo. E você vê um dia maravilhoso. Não, a vida não será fácil para nenhum gnóstico. Não. Tá? No entanto, nós temos a vantagem de que nós temos irmãos nossos no pleroma, os antropos, que estão lá, seres humanos como nós, que estamos nessa região chamada pleroma, aonde a frequência e a vibração são outras, mas está entrelaçado com o mundo, né, moroncial e com o mundo físico, está tudo junto e misturado. A diferença está frequência, vibração, onda, sintonia, tá? E isso que nós devemos entender. Então, quando você hoje quiser fazer uma oração, fale com a fonte da vida. Fale com o Pai, o Propator, o Nous, a mente divina. Fale com a Barbelô, a Mãe Universal, o primeiro pensamento, a Pronóia. Fale com o Cristo, tá? O Logos. Fale com o Pleroma, com os aeões.
Deixa a luz invadir seu coração, sua mente, seu corpo, sua alma. Tá? Muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.